Olá, saudações, a paz de Deus. Estamos aqui novamente para falar sobre a Bíblia e a ciência. Convido a você para juntos fazermos a seguinte ilustração. Levemos em suposição que uma caneta seja representada pela ciência e o lápis seja representado pela Bíblia. Eles são, neste momento, instrumentos de escrever. Quando um cientista trabalha com o seu instrumento, é o mesmo com o teólogo com o seu instrumento. Isso indica que ambos podem se reconciliar, que estão sujeitos a erros e estão sujeitos à correção. Mas não a Bíblia em si, pois é a palavra de Deus, e nem a ciência em si, pois são duas esferas que pertencem à Trindade e que possuem domínios. O cientista e o teólogo são homens e têm limitações. Fique então na nossa mente que a Bíblia não possui de maneira alguma conflito com a ciência ou com a natureza. Já o teólogo possui sim conflitos com o cientista. A ciência não tem conflito com a natureza, muito menos com a Bíblia. Da mesma forma é o cientista em relação ao teólogo, pois há conflito entre eles. Veja só, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, afirma que Deus disse: haja luz e houve luz. Veja bem, o astrofísico Robert Jastrow escreveu sobre a semelhança, isto mesmo, a semelhança do que o profeta Moisés escreveu no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 3, com a ciência moderna. Ele disse: os detalhes diferem, mas os elementos essenciais dos registros astronômicos e bíblicos são os mesmos. A série de eventos que levam ao homem começa repentina e abruptamente num momento definido no tempo, num clarão de luz e energia. A Bíblia não é apenas compatível com as descobertas científicas verdadeiras, mas antecipou muitas delas. E tal ciência é compatível com as verdades das Escrituras Sagradas. Exemplo desse fato é que nos registros fósseis, como em Gênesis, os seres humanos foram os últimos a aparecer. E segundo a ciência, os elementos constituintes do corpo humano são os mesmos que os elementos encontrados na Terra. De acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, afirma que, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O curioso é que algumas pesquisas atuais estão relacionando o papel de um elemento citado como essencial na formação da vida na Terra, segundo o relato bíblico da criação, isto é, o barro. A gira seria a chave do mistério de como compostos orgânicos simples saltaram para a condição de material genético autorreplicante, afirma o químico Graham Cairns Smith. Na verdade, segundo ele, o barro teria sido a primeira substância genética que ele chama de cristal gene. E alguns biólogos acreditam que a gira foi a base da vida. É suficiente mencionar que até mesmo Aristóteles disse: o homem sábio busca causa. E esta é a causa. Deus, o Verbo, ou o Logos, um ser pessoal, segundo o Evangelho de João. O princípio antrópico pode ser resumido assim: o universo é como é, porque se fosse diferente, não estaríamos aqui para observá-lo. Muitos cientistas não gostam do princípio antrópico porque ele valoriza demais nossa própria existência.
procuram por meio disso outra explicação possível para negar o Criador. E nesse caso, pode ocorrer erros, fraudes e colocar sob suspeitas suas pesquisas. Entre os equívocos de alguns cientistas, o principal é entre Deus e o universo geral. Mas existem evidências favoráveis sobre o princípio antrópico, é o que, neste momento, convido você a examinar junto comigo sobre tal assunto. Além de demonstrar para o início do cosmos, a evidência científica aponta para a calibragem muito sofisticada e precisa do universo. Desde o começo, a calibragem que torna a vida humana, pois a vida, enfim, é mais resistente do que se imaginava. Para que a vida exista, hoje, um conjunto extremamente restrito de condições deve ter estado presente no começo do universo. Vamos ver apenas 3 exemplos. Primeiro, o oxigênio compõe 21% da atmosfera. Se a porcentagem fosse 25%, a atmosfera começaria a pegar fogo. Se fosse 15%, os seres humanos morreriam asfixiados. Segundo, para o astrofísico Martin Hans, para ele, a vida tal como a conhecemos só se tornou possível graças à ínfima diferença de 0,001% respeitada pela natureza desde as explosões primordiais do cosmos. Na combustão das estrelas, quando o hidrogênio e o hélio se fundem, só a 0,007 da massa de hélio é transformada em energia, e é isso o que permite a química da vida. Se fosse transformada em 0,006 da massa, os 2 prótons e 2 nêutrons que constituem o núcleo desse elemento fundamental à formação de planetas e seres vivos não se uniriam e o universo não saberia o que fazer apenas com o hidrogênio. Já se o volume da massa transformada fosse um pouquinho maior, apenas 0,008, a fusão entre hélio e hidrogênio seria tão rápida que nenhum átomo de hidrogênio teria resistido às explosões da época do Big Bang. E o aparecimento de sistemas solares e da vida também seria inviabilizado. Terceiro, se o universo estivesse se expandindo à velocidade de 1/1000º menor do que está agora, a temperatura da Terra seria de 10.000 graus Celsius. E, entre outras coisas, vale realmente a pena entender que, com estes e entre um universo de exemplos, que não surgiu do acaso, e sim de um Criador, onde nem mesmo a evolução explica se as formigas evoluíram. Apesar de, em certos aspectos, a evolução é compreendida, mas só através do criacionismo. Posso até mesmo dizer que o homem não evoluiu, mas isto é outra história. Novamente, o astrofísico Robert Jastrow resumiu bem as implicações teístas. Certa vez ele disse: o princípio antrópico parece dizer o que a própria ciência provou como fato, que este universo foi projetado para um homem viver nele. Nada, absolutamente nada, que seja conhecido pelo ser humano é capaz de pré-sintonizar as condições do universo de modo a possibilitar a vida, a não ser um criador inteligente.